Uau, cantação. Ó, responde aí pra gente, pra galera, algumas objeções que certas mulheres têm, né? Principalmente mulheres casadas, que são casadas com homens empreendedores, né? Por que que muitas têm, por que que muitas têm esse medo de que quando o marido começar a prosperar, elas têm o medo de correr o risco de serem deixadas para trás, de acontecer a dissolução do relacionamento? É uma pergunta muito inteligente, amor. Quando a gente para analisar um pouquinho o contexto econômico e o contexto do desenvolvimento do empreendedorismo, seja ele social, comercial, toda essa gênese do capitalismo, o movimento dessa gênese, a gente percebe então que há uma falsa crença nisso. E é uma falsa crença que se torna, portanto, uma, uma uma prática dos empreendedores, tá? Qual a falsa crença? Que a gente precisa destruir família para edificar empresa, ok? E de onde que a gente vê esse, esse movimento acontecendo? É só você levantar os 10 maiores nomes do empreendedorismo do país e você vai ver que mais da metade estão no segundo, terceiro, quarto relacionamento, casamento. E, naturalmente, aqui, minha proposta para te responder essa pergunta não é julgar ninguém, nem fazer qualquer tipo de juízo de valor precipitado, até por não conhecer a vida das pessoas. Mas, do ponto de vista acadêmico, isso nos permite, sim, analisar. Isso é um dado. Então, se é um dado social, a gente tem que analisar, porque tem que ter algum motivo por que esse comportamento. Agora, também, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Empreender no mundo não é. Mas existem nações onde há um incentivo, portanto, é mais fácil, né? Mas é difícil no contexto brasileiro. Então, naturalmente, o processo de se tornar, de levantar, de erguer uma empresa é um processo extremamente sofrido. Você tem, portanto, muita pressão, você tem muita responsabilidade, muita expectativa, muitas obrigações, metas inalcançáveis e muitos, inclusive, ambientes de trabalho. Portanto, muitos não se empreende já de primeira, leva algum tempo para que isso aconteça. Algumas pessoas fazem um movimento mais direcionado, mais bem calculado, que é aquele movimento de você usar suas horas vagas e não as horas que você já tem um compromisso, né? Então, isso naturalmente promove uma jornada dupla de trabalho. Imagina uma mulher, então, uma mulher empreendedora que ainda trabalha fora e é mãe, esposa, é uma coisa assim muito difícil, né? Mas esses desafios do empreendedorismo naturalmente mexem com as questões emocionais. Por isso a gente se propõe, amor, na nossa mentoria, a trabalhar não apenas a gestão do negócio, a ensinar a, o nosso mentorado a fazer metas claras, fazer todo o planejamento estratégico do ano da sua empresa, e um planejamento estratégico que cumpre, então, algumas etapas. A gente gosta de brincar e conversar assim, ó, você não, como que você come um elefante em pequenos pedaços, né? Então a gente ensina estratégias, por exemplo, a estratégia do açougueiro, né? E você aprende a fatiar corretamente o boi, né? Sem desperdiçar e entender, portanto, que o empreendedorismo não é um jato que vai sair numa velocidade inicial até a quilometragens altas. Empreendedorismo é um passo a passo, é um trabalho diário, tá? Esse é o verdadeiro empreendedorismo, é um trabalho diário, mas nesse processo, né, você tem a educação mental acontecendo, a evolução desse homem, dessa mulher, esse processo, porque não é só uma empresa que você está erguendo, é um líder que também está se desenvolvendo nesse processo. É um líder que está crescendo, que está florescendo, que está apanhando, que está se tornando um líder mais resiliente, né?
Eu gosto muito de uma frase que guia, portanto, as minhas ações, especialmente a, nos dias de baixa dopamina, né? Nos dias mais frustrantes, nos dias mais desafiadores, né? Eu gosto de pensar no seguinte, amor, ainda para responder essa questão, eu gosto de pensar que em meio às experiências ruins, a gente não pode endurecer o coração, a gente tem que endurecer as costas. A experiência, melhorar a nossa capacidade de tomar decisões, para evitar algumas situações desconfortáveis, mas ainda assim não perder o coração mole, a humanidade, o toque humano, a afetividade, a compaixão, o acreditar no ser humano, isso é importante, né? Então, muito empreendedor queima a família, acaba com a família por causa do CNPJ, acaba com a sua própria saúde, e aí o arrependimento chega muito, muito, muito tarde, tá? Veja, há alguns motivos que a gente mapeou aí, analisando, e eu não vou citar nome, nós temos no contexto, a gente acompanha economia internacional também, esse comércio todo, o processo, os setores de desenvolvimento econômico, né, 8 setores aí importantes de desenvolvimento econômico, mas existem algumas coisas que são básicas no Brasil, na China, na Índia, em todo lugar. O empreendedor que distorce as prioridades de vida, ele perde a família. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Existe uma maneira como o Criador, desculpa, não sei qual a sua religião, mas é assim que eu acredito, existe uma maneira como o Criador organizou as coisas. As caixas estão nas posições em que estão por alguma razão. Então, o Criador colocou a família como a principal instituição. O relacionamento do homem e de uma mulher, o relacionamento desse homem e dessa mulher que formaram família, que tem filhos, o relacionamento de pai com Deus criou que isso fosse o núcleo, a gênese, a coisa mais importante, portanto, na humanidade, tá? Para aqueles que gostam das ciências aí, as ciências sociais e humanas, quando você para estudar o processo de desenvolvimento da família desde as primeiras civilizações, a civilização, portanto, grega romana, as civilizações incas, por exemplo, lá atrás, astecas, as egípcias, africanas, enfim, você vai ver que não surge primeiro empresa, não surge primeiro Estado, não surge primeiro sociedade, inclusive. Surge primeiro o quê? Pequenos núcleos familiares, ok? Pequenos núcleos familiares. Então, a primeira coisa que eu preciso te responder e te ensinar é que distorcer as prioridades de vida por conta da sua empresa, por conta dessa conversa furada, dos caras que querem vender curso para você, dos caras que querem criar uma massa de manobra, uma manada de gente aí para atingirem as metas anuais que eles têm. Se você cair nessa conversa desses caras mal intencionados do mercado, você vai trocar as prioridades da sua vida e você vai perder sua família por conta disso. Segunda coisa, há também uma grande negligência nos relacionamentos. Veja, primeiro, há uma falta de prioridade, ok? Prioridade, é o que eu estou dizendo. Mas também há uma negligência nos relacionamentos. A gente investe que nem uma planta, amor. Uma planta que você vai lá, semeia, você rega pela manhã, você rega no dia seguinte, você vai dar uma olhada se ela está bem, se o sol não queimou ela, se o sol não acabou com ela. Assim são os relacionamentos. A gente rega no primeiro olhar, a gente rega nos primeiros contatos e ela flui, e ela vai crescendo. O amor está presente aí, mas ela precisa ser alimentada. Eu não tenho tempo. Não dá, hoje não dá. Amanhã. Não, eu tenho que resolver uma coisa. Eu tenho uma reunião. Eu tenho uma reunião. Tem gente que tem mais reunião. Tem mais reunião do que fôlego de vida. Ok? Eu imagino de reunião, reunião, reunião. Olha, eu aprendi isso. Tem gente que fala que o sobrenome dele é hora extra, né? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Isso é trabalho burro. É. Eu aprendi isso quando estava lendo um judeu, Jacó. A gente fez uma postagem recente sobre isso. Tá aí no Instagram, tá no Instagram.
Jacó trabalhava de forma, o trabalho não era trabalho duro apenas, era trabalho burro. Por quê? Porque ele trabalhava excessivamente. Ele era o coração da operação, na verdade. Exatamente. Porém, ele não sabia, porque ele estava travado naquela crença de que ele apenas é um mero funcionário. Não merece aquilo e só. Exatamente. E alguém estava tirando vantagem. Alguém estava tirando vantagem do trabalho, da dedicação, da entrega. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a vida que temos é uma só, não terá uma segunda chance, não terá uma segunda vida. Nós só temos essa vida. E olha, não sei se você percebeu, os anos estão numa velocidade muito grande. O dia amanhece, logo anoitece. E aí você fica num processo aí industrial, da alta produtividade, dessa conversa de alta produtividade para enriquecer a burguesia. Entendeu? Pronto. Vamos continuar aqui. Esse é conversa com os meus mentorados. Esse é conversa com eles lá, apanham bastante sobre isso, né? E aí tem que colocar a camisa da empresa. Tem que colocar a camisa da empresa. É claro que nem toda empresa é uma empresa que não mereça isso. Naturalmente, existem empresas que têm planos de carreira bem elaborados, que existe aí um planejamento de crescimento, de desenvolvimento profissional. Cara, interessantíssimo. Mas quando o ambiente é inseguro, por favor, para com essa conversa. Essa é a conversa dos gestores. Essa não é a conversa do empreendedor. Essa é a conversa do gestor que também está debaixo do ambiente de dominação mental. Tá? Então, um outro aspecto também ainda, por que muitos empresários acabam com a família para levantar a empresa, é o impacto da empresa na vida da família. Entenda uma coisa, se você tem um negócio, se você está empreendendo, começou esse ano, ou está pensando em empreender, tem que fazer desse negócio um negócio familiar. Eu não vejo outro caminho. Porque se for apenas uma empresa sua, o negócio seu, que você está 100% nisso, e sua família não está, de alguma maneira, colaborando, de alguma maneira por dentro, analisando, vendo o que está acontecendo, olha, isso se torcendo, apoiando, encorajando naqueles dias maus, né? Fala, não, relaxa, vamos tomar aqui um suquinho, vamos relaxar, vamos tomar um copo de vinho aqui para a gente relaxar, que amanhã é outro dia, orar junto, fortalecer o coração. Se a família não está junto, normalmente isso se torna, então, um ponto de tensão para o empreendedor. Ele se sente sozinho e esse sentimento é perigosíssimo. Ele vai encontrar, então, conforto e amparo ou em algum vício, que pode ser o próprio trabalho também. Que pode ser o próprio trabalho excessivamente. Tem gente, que fica até 10 da noite no trabalho, parece que não tem mulher. Vai namorar, cara! Para com isso! Não, é engraçado que tem empreendedores que eles acabam perdendo... Tem empreendedores que acabam perdendo a identidade, né? Exatamente. Porque para eles são a empresa, e a empresa é eles. Então não tem essa diferença. Muitos acabam caindo nesse vício, então eles trabalham demais e acham que estão em frequência diferente com a família. Exato. Eles se sentem desajustados. Meio que não está equilibrado aquela balança. E ali que acontece justamente aquele problema da primeira questão que eu estava falando, né? Exatamente. Onde muitas mulheres acabam sendo inseguras, porque parece que a mentalidade deles não está na frequência exata, parece que a comunicação tem um chiado, sabe? Isso. O feedback não está legal. A pessoa fala o outro entende dizer, então gera aquela briga. E o que eles acabam entrando em conclusão? Que é melhor o quê? Separar. É melhor separar. E essa conclusão é a conclusão do fracasso. É a conclusão do fracasso. Por quê? Porque ela chega no momento que parece ser uma solução, mas ela cria dois problemas. Ela cria dois problemas. Ou mais. Sabe por quê? Porque até então você tem um rompimento do relacionamento bonito, ok, que se desenvolveu, que amadureceu e que dividiu a vida junto nos melhores anos da sua vida na juventude.
mas também você tem repartição dos bens. Não compensa separar. Não compensa. Então, pensando nisso, quais são então as consequências disso, meu amor? As consequências, portanto, aquele momento quando o CNPJ acaba com o CPF, né? O CNPJ queima o CPF, né? Quais são as consequências disso diretamente para a família? Olha, entenda algumas coisas. Sucesso, da maneira como a gente entende sucesso, e essa é uma palavra, com certeza, que precisa ser restaurada, ok? Mas sucesso é ter uma família saudável e ter um negócio ou um trabalho da força do seu braço, da sua conexão mental, daquilo que Deus te dotou de capacidade que sustenta dignamente a sua família e lhe possibilita ainda ser generoso com outras pessoas. Eu entendo o sucesso e é isso que eu busco para a nossa vida. É isso que eu busco para a nossa vida, para a vida dos nossos mentorados. Sucesso que nós estamos falando não é comprar avião, não é jatinho. Mas sucesso que nós estamos ensinando na nossa mentoria é justamente isso que eu acabei de colocar aqui para você. Então, nós temos muito empreendedor que diz, empresário, que são de sucesso, mas tem os filhos ressentidos, filhos carentes, mulheres solitárias, que aquele sorriso no Instagram todo mundo é feliz, no Instagram todo mundo é maravilhoso, mas lá dentro, lá no coração, como está a sua vida? Quando chega a noite, né? Aí o coração tá daquele jeito, despedaçado, amargurado. E é isso que muitas vezes até acaba suscitando outros problemas, como depressão profunda, Exatamente. ataque de pânico, A família está dividida. a questão de suicídio. Exatamente. E sabe o que é terrível, meu bem? O que é terrível é justamente você perceber que muitos, e olha, empreendedor é um bicho inteligente. É um bicho inteligente. Se você está procurando jeito inteligente, tá no mundo dos negócios, tá? Mas veja, o arrependimento chega tarde. O arrependimento chega quando ele já queimou. Sabe aquela caixa de fósforo que você vai, tira, liga um e não funciona, vai, pega outro, tenta acender, e aí quando sobra um palito ou dois palitos, que você para, poxa, eu gastei tanto aqui esse lado, que eu tenho palito bom, mas aqui está gasto. Esse é o empreendedor. Esse é o empreendedor que gasta toda a sua juventude, gasta os melhores anos produtivos da sua vida fazendo, porque tem um imaginário na cabeça de empresa, construiu metas ouvindo esses mentores aí, tá? Mal intencionados na internet. E aí, o que ele fez? Ele gastou todo o fósforo. E agora, portanto, ele está com uma idade avançada, ele está sozinho, os filhos só querem a parte dele, da grana, a esposa quer divórcio, quer levar a parte dele, e esse grande empreendedor que deu emprego, que conseguiu ajudar um monte de pessoas, termina a sua vida como um moribundo, de forma calamitosa, de forma triste. E eu pergunto, valeu a pena? Não. Valeu a pena? A resposta só pode ser um sonoro não. Então, as consequências são muito grandes, mas eu tenho boas notícias. Eu não posso só te trazer notícias ruins. Eu estou dizendo para você que temos um problema grave quando o empreendedor troca a ordem das prioridades, coloca a empresa na frente da família, queima o CPF por causa do CNPJ. Mas eu também posso te trazer boas notícias, assim como um médico que fala para você que você tem um problema grave, mas nós também temos um remédio. Qual é o remédio? Algumas estratégias. Eu vou oferecer para você aqui agora ensinos preciosos de liderança na vida do empreendedor. A primeira coisa que eu quero dizer para você já ouviu, já viu muita gente falar, então está na hora de praticar. Por isso que eu vou falar de novo. Defina prioridades. Defina prioridades.
Isso que você ouviu tem que descer aqui no coração. Não pode entrar aqui e sair daqui. Defina a prioridade. E falando em prioridade, já vai se inscrevendo aí né? Já vai Uma seguir das a prioridades, gente, ó. siga a gente para receber esses ensinos de sabedoria sobre família e negócio e também faça parte da nossa mentoria. Olha, eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma e você vai organizar as caixinhas no seu devido lugar. Sua família em primeiro lugar, mas também um trabalho inteligente. Trabalho duro, inteligente. Não trabalho burro, né? Então, primeira coisa, primeira estratégia, defina as suas prioridades. Eu escrevi isso, eu posso colocar isso à sua disposição, tá? Se alguém quiser, pode liberar, tá bom? Tá liberado. Se alguém Comente aí, quiser, se você quiser, comente aí, liberar. tá bom? Escreva a Beleza? palavra aí, liberar, tá? A chefe da estratégia já falou a palavra liberar. Eu mando para você esses ensinos aqui, tá bom? Então, a primeira coisa, defina a prioridade. Gente, isso é tão importante. Porque se você não sabe para onde você está indo, tudo serve para, todos os caminhos servem para você. Prioridades claras. E essas prioridades aqui a gente tem conversado bastante aqui em casa, com os nossos filhos. Nós temos aprendido junto, né, com os nossos filhos nos programas socioeducacional que temos participado, né? Então, veja, eu tenho as minhas prioridades desse ano, pessoais, acadêmicas, pessoais, né? Aí eu tenho um carro que eu quero ter no final do ano. Enfim, prioridades, né? Metas que você tem para você, então, se organizar para atingir essas metas, né? Prioridades. Aí também tem as familiares. Quais são essas metas familiares e quais são as prioridades que você vai se submeter para atingir essas metas? E nesse lado aí de questões familiares, é bom a família sentar, né, para cada um dar a sua opinião, porque nem sempre a gente tem todas as respostas, né? Exatamente. E principalmente questões de casal, se não, aqueles que não têm filhos, melhor ainda, são os dois, né? Precisam conversar, sentar ali aos pontos, Sim, porque no casamento nenhum deve ser anulado. exatamente. As vozes precisam ser ouvidas, É precisam dois ser sonhos que formam um sonho só, né? isso, é a unidade, né? Tipo moeda com dois lados, né? Boa. Mas o objetivo é o mesmo. Boa, excelente, amor. Sua participação agregou demais, né? E a segunda coisa é estabelecer o quê? Então, primeiro, definir as prioridades. Ó, nós não combinamos que nossa meta é essa? É essa. Então, vamos nessa direção da nossa meta. A gente já estabeleceu. A gente tinha uma meta esse ano muito interessante, das três. Uma aconteceu com 63 dias de antecipação. Está lá no nosso Instagram. Nós estabelecemos uma meta até o meio do ano e em 63 dias, me parece que foi no mês de fevereiro, eu acho, Não, né? foi em janeiro, foi já em Em janeiro. 63 dias de antecipação à meta. Viu? Deus também abençoa Os aqueles planos bem bem elaborados. elaborados. É isso que a gente Provérbios. sempre fala, né? Deus abençoa os planos bem elaborados. Comente aí, tá bom? Ok? Vou elaborar bons planos e contar com a bênção de Deus. Coloca Isso aí. aí, coloca aí. Agora, teus planos estão tudo desorganizados, Deus vai abençoar o quê? Se nem os humanos conseguem patrocinar um tipo de projeto como esse, imagina o dono de toda a sabedoria, o dono de todo o conhecimento. Se organiza, meu. Se organiza aí, irmão. É a terceira coisa. Segunda, estabeleça limites. Olha, a coisa mais cara na minha vida que me fez ter muito prejuízo e apanhar demais na cabeça é não dizer não. Isso mesmo. Ela tá rindo aí. Eu já me ferrei demais por não dizer Não, não. Gente, é tão libertador quando você tem a autonomia da sua vida, a autonomia das suas decisões e a segurança para dizer assim, não. Não querendo dizer, não vou me submeter a isso. Não querendo dizer, não estou à disposição disso. Não querendo dizer, não tenho tempo para isso. Não vou te atender sobre isso. Não vou fazer isso. não concordo com Isso, isso. não concordo com isso. Gente, é maravilhoso poder ter autonomia. É maravilhoso.
Por isso que você tem que empreender. Porque, por mais difícil que seja, uma hora ele vai te oferecer essa liberdade. Essa liberdade para dizer assim, não, não quero, não vou fazer, não quero tal coisa, tá? Então, realmente, uma das coisas que me trouxe muita dor de cabeça é esse sentimento sempre de ser agradável. Esse sentimento é uma escravidão de ser agradável, de ser agradável no sentido de dizer apenas sim, 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 o tempo todo, né? Então, eu tenho aprendido muito, eu ainda continuarei aprendendo. A gente, nossa mentoria é sobre sinceridade, tá? Você não precisa falar nada do que você não é. Nós estamos caminhando juntos, crescendo juntos, e eu estou segurando você na mão para dizer assim, olha, já aconteceu isso, conheço aquilo, e nós vamos caminhar nessa direção. Então, precisamos todos aprender a dizer não, em todas as línguas e circunstâncias possíveis. Não, ok? Não é não. Estabeleça limites. As pessoas precisam entender que você não está tão disponível assim para tudo. É porque o nosso tempo é precioso, né? Tua meta está lá te esperando. Um minuto que a gente perde, a gente não consegue recuperar no dia. E a sua meta está lá te esperando. Tem muita gente que tem um hábito assim horrível de deixar não fazer suas tarefas e trazer em cima da sua mesa para você fazer. Então as pessoas não fazem as tarefas delas e trazem para você fazer. E você começa a acumular tarefas de outras pessoas e sai do foco do seu. E se você for meu aluno, se for meu mentorado, vou pegar você. Porque quando eu te perguntar por que você não bateu essa meta no prazo que foi feito no planejamento estratégico da sua empresa, você não vai me dar a desculpa de dizer para mim, mas eu estava ocupado ajudando o fulano. Acabou, não. Você primeiro ajuda a sua família. Primeiro você. Para que você está empreendendo? Por causa da sua família. Quem não tem um porquê, não tem razões para conseguir alcançar o sucesso. Você tem que ter um porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você está acordando às 4 da manhã para ir trabalhar, pegar uma condução de 2 horas para ir trabalhar? Por quê? Tem que ter um porquê. O que nos mantém firmes e constantes na visão é o porquê. E a gente sabe responder na hora quando alguém pergunta. Por que você está se esforçando tanto? Por que você está produzindo tanto conteúdo de graça para as pessoas? Por que você está escrevendo um livro? Por que você está montando palestra? Por que você está montando PDF, mandando para os alunos? Por quê? Tem um porquê. O porquê, ele é pessoal, familiar. O outro porquê, ele é social. Ele é social. Ele atinge outras pessoas. Ele atinge outras famílias. Até aqui, amor. Está indo em direção à sua pergunta? Que bom. Ó, eu quero concluir. Olha, eu nunca vi alguém responder uma questão com uma extensidade como essa, mas é que a riqueza da pergunta e a profundidade dela é maior do que a resposta, inclusive. Porque a resposta, por mais longa que seja, ainda não consegue ser tão profunda quanto a pergunta. E a gente tem uma história verídica, né? Que a gente tratou. Casal, empreendedor, baita empreendedores. Nossa, eles eram especialistas na área em que trabalhavam. Exatamente. Fast food, gente. Faziam. Nossa. Meu Deus, maravilhoso. Não era cachorro quente, era hambúrguer. Meu Deus do céu, hambúrguer artesanal da hora. E aí eles estavam tendo alguns problemas, justamente por conta disso, né? Família e negócios quando não Se tem estiver aquela assistindo sintonia, aí, beijão, saudade de você, a gente ama vocês. quando não tem essa sintonia, muitas vezes gera atritos. Exatamente. Mas quando a pessoa busca por ajuda e é super orientado, a família e os negócios prosperam. Então, sobre isso é importante a gente quebrar uma objeção, que é a nossa dureza de procurar mentoria. E alguns, quando procuram apenas motivado por um desejo de enriquecimento. Isso. Essa não é a motivação correta. Nós não temos uma cultura tão evoluída, ok? Estou falando da América Latina, de maneira geral, onde a mentoria é sim um processo importante de desenvolvimento humano. Nós temos muitas outras sociedades que os empresários têm seus mentores, ok? Mentores de negócio, mentor familiar e tal. A gente só tem treinadores de corpo. A gente só tem os caras que ensinam a malhar
A gente só tem professores que ensinam um conteúdo para a gente não tem o costume de procurar alguém que vai potencializar as nossas áreas de maior valor, as nossas vocações, os nossos talentos. A gente trabalha muito pouco isso na América Latina. Então, aí surgem os rótulos, né? Aí surge toda essa mixilânea, a falta de cultura, a falta de elevação educacional, nos leva, então, portanto, a não considerar a mentoria como algo tão importante. Olha, nesse processo de mentoria, tem gente que fala assim: eu queria saber sobre isso mais sério. Eu queria aprender sobre isso lá atrás, né? Que a gente, às vezes, faz uma consultoria com empresários que já têm anos de estrada, eles falam assim, um deles foi muito interessante esse ano, né? Que ele falou assim, cara, se eu tivesse esse tipo de acompanhamento, esse tipo de encorajamento, esse tipo de apoio, esse tipo de instrução lá atrás, eu estaria entre as 5 maiores indústrias do meu ramo. E ele é um cara extremamente bem realizado na área dele de atuação. Tem uma família saudável, inclusive, né? Então, você consegue fazer isso sozinho, naturalmente. Mas você vai levar mais tempo e você vai ter mais dificuldade. Faça isso com acompanhamento, né? Eu estou aqui à sua disposição, ok? Como que a gente fecha essa questão, meu amor? A gente fecha essa questão dizendo assim, porque a pergunta inicial é... A pergunta inicial é por que muitas esposas têm medo da prosperidade na vida dos homens que têm um perfil empreendedor? Porque o cálculo, os números que temos na sociedade de empresas, homens que levantaram grandes marcas e tal, são homens que queimaram a família, né? Essa é a pergunta. O CNPJ matou o CPF, né? Então, a família ficou fora de sintonia, o cara descartou e foi viver. Agora se sente tão merecedor para viver uma nova história, né? Que não é nova, é velha. É velha, tá? As coisas erradas são tão velhas. Agora, o que é interessante, como que a gente fecha esse assunto tão maravilhoso? Merece uma live esse assunto, né? Merece uma live. Comenta aí se você nos quer voltar a conversar sobre isso e tirar suas dúvidas. Nós estamos à sua disposição. Só comenta, ó, queremos a live e a gente faz. Pode ser essa palavra, queremos a live, tá? Ó, a gente precisa então entender que tem que ter solução isso. Porque talvez alguém que está me acompanhando agora está dizendo assim, cara, seus argumentos me derrubaram, entendi. Cara, são poderosos os argumentos que você levantou aqui, mas eu já estou no processo. Como que o barco do Titanic já está indo em direção ao iceberg? Já está indo em direção a... Como é que eu faço para sair dessa situação, perdão? A solução. A primeira coisa que a gente precisa entender é a importância de reconexão emocional. Gente, eu tenho um expert dessa área que ele sempre fala, e eu gosto dessa fala dele, ele sempre fala que negócio se trata de questões emocionais. Eu concordo com ele. Negócio tem a ver com emoções, gente. Isso mesmo. Tem alguns pensamentos ainda que eles, abordando esse tema, eles defendem que o sucesso, aquela questão de a pessoa saber que tem grana, acaba despertando a ele outros prazeres. E um dos grandes prazeres que é bem mais a flor da pele dessas pessoas é justamente a questão da atração sexual pela pessoa oposta. Olha só. Né? Então, por isso que você vê muitas das vezes esse caso. Meu, então fica pobre mesmo. Fica mesmo ralé. Porque é uma adrenalina, sabe? É algo assim, na hora que a pessoa pensa logo, cara, vou dar um beijo aqui a alguém. Não, para! Desculpa aí, mas isso comigo aí não. Por favor. Mas é tipo assim, ó. E ver as pessoas quando ganham na loteria, qual a primeira expressão que ele tem? Querer sair, abraçar alguém e desbundar tudo, né? Como a gente fala em agora. Uau, né? Que palavra sugestiva! Não, querer festejar. Tá melhor.
Tá melhor. Vou nem repetir essa palavra. Vou cortar. Não, deixa aí, não corta nada, né? Deixa aí. Não, o povo de Angola entendeu. Muito bem. Entendeu? Mas aqui como é que eu falo? Tá, festejar. Festejar, desfrutar. Exato. Então a ideia é essa, de esbanjar, de mostrar o poder, sabe? Mostrar o poder, mostrar que tem. Sim. E como é que o homem vai esvaziar essa adrenalina toda que ele tem? Justamente tanto nos prazeres com relação a bebidas, drogas, essas coisas, principalmente mulheres. Sim. Então, reconexão emocional. E por isso que é muito importante a esposa estar ao lado. A gente estava Por mais- conversando isso hoje, Aham. quando a gente estava caminhando junto, né? E agora nós já passou o primeiro trimestre, nós já estamos no segundo trimestre, e a gente se avaliou, a gente falou, cara, a gente não foi para praia, a gente não foi passear, a gente não fez uma viagem, a gente ficou trabalhando. E a nossa mentoria é sobre verdade, é sobre sinceridade. Essa é a nossa A mentoria. gente ficou pensando nisso, a gente vai alugar um carro, vai fazer isso. E hoje, justamente, eu estava pensando nisso também, quando eu trabalhava. Falei, nossa, a gente viajou para Nápoles, viajamos para o Piauí, isso foi no passado, Bahia, ano retrasado. ano passado a gente viajou, e agora a gente vai E viajar de agora a novo. gente não 22. viajou ainda, cara. A moto tá devendo, hein? Entende? Entende o quanto o empreendedorismo suga, consome da gente. Se a gente não tem um planejamento estratégico, por que eu lembrei disso? Por causa da agenda, do planejamento. A cada 3 meses tem que parar para descansar e desfrutar. E justamente isso que a gente também postou hoje lá no Instagram. Foi? Foi. Parar. Questão de prioridade, descanso e cuidar de si mesmo. Exatamente. Parar para descanso e desfrute. Tá? Então, reconexão emocional. Se conecte novamente, crie oportunidade de se envolver e fortalecer os laços familiares. Mas a empresa está pegando. Gente, sempre vai ter um grande desafio na sua empresa. Sabia disso, né? Sempre. Tudo bem. Olha, eu já trabalhei na área de gestão, eu já trabalhei na área de vendas, já trabalhei na área de ensino, já trabalhei em várias áreas, já trabalhei como... Na área de limpeza. Exatamente, já trabalhei na área de limpeza, já trabalhei como um colaborador, já trabalhei como um responsável por uma área, uma pessoa que tinha um grupo de responsabilidade. E olha, vou te falar uma coisa. Difícil o dia que você não tem um BO para resolver. Difícil. Todos os dias tem um desafio. Agora, se você esperar um tempo bom para você ter um tempo de família e reconexão emocional, não tem tempo bom. E é engraçado que às vezes quando tem um BO na empresa, também tem um BO em casa. Às vezes é dois, E né? agora? Às vezes é um na empresa. Não, já tive contextos, que tinha BO na empresa, tinha BO em casa, tinha BO na Na igreja. igreja, tributária. Você não tá entendendo. Que nível, Você mano! não tá entendendo. Que parado! O bagulho é pesado. E como foi que você conseguiu administrar essa questão emocional? Porque a gente está falando também que negócio é emoção, envolve emoção. Sim. Então a gente precisa, assim, ter esse equilíbrio, esse domínio, essa questão emocional, para não misturar as coisas, né? É engraçado, a gente viu uma série aí no Netflix, que eu não estava gostando muito. Ai, Lembra? maravilhosa. O cara lá tão estressado que falou, eu me demito. Dia seguinte veio pedir emprego de novo. Porque no dia seguinte descobriu que todos os cartões dele não tinham mais limite, que ele estava falido. Aí não tinha como voltar atrás. Por quê? Porque ele tomou uma péssima decisão num momento que ele estava completamente fora do controle emocional. Sim. Então é muito importante também a gente abordar um pouquinho sobre isso. Olha, a primeira pergunta foi profunda, a segunda também, né? Como que a gente lida com essas pressões, né? Não existe... outra live, fala a verdade. Tá maravilhoso esse papo aqui, muito bom. Tá maravilhoso porque eu gosto mais de ficar conversando com minha esposa, mas tá maravilhoso porque ela tá sugando o máximo, né? Tá forçando o máximo aqui dos neurônios
a gente ensinar o que a gente já tem ensinado para muitas pessoas durante muito tempo. Agora estamos fazendo virtualmente, né, pela internet. Bom, é o seguinte, não existem fórmulas, tá, para essas questões, né? Talvez o pessoal da psicologia vai ser mais efetivo sobre as questões neurais, o que o estresse causa no cérebro, dopamina e tal. O que na minha experiência, eu falo que funciona? O que funciona comigo, especialmente? Quando eu vejo que eu já tentei resolver e toda vez que eu tentei mexer, só piorou. Aí eu tentei mexer, só piorou. Sabe o que eu faço? Olha, eu não ia dizer isso, mas no seu computador tem uma tecla del, né? De deletar. Eu simplesmente apago a situação. Isso mesmo. Às vezes, quando estou muito pressionado, eu vou para algum lugar, eu vou para uma floresta, que eu conheço bastante a região aqui, eu vou para algum lugar relaxar, vou para um cinema, porque eu preciso muito que o meu cérebro esteja no auge dele. Mas Ou você vai para o outro seu lugar favorito. me recuso, né? Qual? Na cozinha. Ah, é verdade. Verdade. Fazer comida me relaxa demais. Fazer comida, né? Vou pro mercado, compro coisa, faço comida. Mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Que eu paro de mexer com aquilo. Eu paro de mexer. Porque eu já tentei 2, 3 vezes, não consegui resolver. O cara fala assim, e eu faço aquela oração que todo fracassado, como eu, em alguns momentos, faz. Pai, a ti entrego o meu B.O. Tá na tua mão. Eu vou lá fazer minhas coisas. E eu espero que amanhã um toque divino mude essa situação. Olha, não sei como você pensa sobre isso, mas eu realmente acredito que todo empreendedor experimenta milagres. Eu acredito que todo empreendedor experimenta, bem intencionado, com as caixinhas no lugar, a prioridade da família, chega numa situação que você não tem o que fazer, faz essa oração. Depois me conta, tá? Entrega mesmo de todo o coração. Fala, eu não consegui resolver. Eu usei toda a expertise que Deus me deu, todo o conhecimento. Fui buscar a experiência de pessoas mais habilidosas do que eu. A situação não foi resolvida. Está na hora de eu confiar que me falta um toque divino. Eu peço um toque divino na situação. E olha, é impressionante. No dia seguinte, a situação simplesmente evapora. Ou parece que de repente aparece uma luz no seu cérebro que você conecta o problema E, com a você, solução. e aí você fala assim, quando isso acontece, você fala, por que eu não pensei nisso? É que às vezes a gente está atolado no problema, Sim, parece que é uma areia movediça, sabe? exatamente. Realmente você está se esforçando para achar a solução, Sim, porém mas você está preso. por isso que eu gosto de praticar algumas coisas que me ajudam a esvaziar um pouquinho e distensionar. Uhum. Fazer comida, passear e ver um filme, para distensionar um pouco, para no dia seguinte ter um pouquinho mais de clareza, buscar clareza, né? Mas mesmo assim, tem momentos que não vai, não sai, o negócio para no limite, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Maxwell, que ele fala sobre a lei da tampa, né? Que você vai até onde está o teu limite aí, né? Você vai até onde está aquele limite aí de conhecimento, de network. Tem um lugar que realmente nós paramos e acionamos aí o toque divino. Nos ajude, nos ajude. Empreendedor, nós vamos falar sobre isso em outra ocasião, sobre fé. Você tem que entender que você é um homem de fé, porque você está levantando um negócio, uma empresa que vai sustentar muitas famílias e isso agrada a Deus. Vai sustentar muitas famílias, sua família vai ser beneficiada, isso agrada a Deus. Não tire Deus da jogada. Não seja soberbo a esse ponto. Tem algumas coisas que são proibidas para o empreendedor. Uma, andar sem a ajuda de Deus. Tá? Fica trabalhando no domingo, tá? Para com isso. Vai para uma igreja. Procura uma igreja séria. Tem pilantragem em todo lugar. Procura uma igreja séria. Tá? Segundo, não traia seu relacionamento. Seja fiel, cara. Se você não consegue ser um cara fiel com o seu relacionamento, você quer a fidelidade de Deus sobre a sua vida, seja fiel.
Agora que você é um pé rapado, não tem nada nessa vida, então ele cair morto, não tem nenhuma bonitinha atrás de você. Está acontecendo agora, amor. Está acontecendo agora, no esporte, menino genial, aí aparece um bonitinho. Se liga, eu gosto do Flávio Augusto, que ele fala sobre. Ele estava aconselhando alguém, é interessante, sabe? Ele fala assim, ó, se liga, você é feio. Você é feio. Ninguém está interessado por você. É o teu dinheiro que eles estão interessados, né? Eu concordo com esse pensamento dele. Se coloca no seu lugar, honre sua família, seja um pai honrado. Deixa que seus filhos vejam que você encarou a tempestade e não quebrou a família por causa da empresa. E tudo que vier de bênção é para você usufruir com sua família, mas para você abençoar muitas famílias. Que debaixo do seu guarda-chuva tenha muita gente abrigada e protegida. Debaixo do seu guarda-chuva. É isso que sua empresa vai fazer. Sua empresa vai gerar o quê? Famílias saudáveis por meio de uma renda adequada. Não seja empresário como os homens maus. Não faça isso. Não explore. Não faça a nova escravização dos humanos. Não faça. Confie, cara. Confie em Deus, cara. Não venda o seu colaborador por um par de sapatos. Nem um prato de lentilha. Não Confie em Deus. O Deus que te deu a ideia, que te deu os meios, que te deu os recursos, é o mesmo que vai manter em solitude o legado que você está construindo. A gente precisa encerrar. A última coisa que a gente queria falar aqui para você é sobre a importância de estabelecer um compromisso de reciprocidade com sua família. Acordos. Precisa se estabelecer acordos. Olha, papai está passando por um momento, esses 2 anos vai ser muito pesado, nós estamos começando uma nova empresa, eu preciso muito da vossa ajuda, preciso muito da vossa compreensão, preciso muito do vosso encorajamento, e eu também vou me disciplinar para estar presente, vou lutar, quando eu falhar, conto que você me ajuda. Acordos. Não existem famílias perfeitas, existem famílias que fazem acordo e cumprem. Isso. E também tem aquela ideia de que os problemas da empresa não precisam estar dentro de casa, né? Exatamente. Tipo, tem BO lá na empresa, você não precisa chegar com cabeça quente e explodir na sua esposa, explodir nos seus filhos. Tirou o sapato, você agora é o papai. Chegou em casa é o pai. O Chegou em marido casa é da a mãe. fulana, você agora é a mãe. É. Se está estressado lá que a encomenda não chegou, não grite com seu esposo, vai por debaixo do chuveiro, acalma a tempestade aí Faça uma comida como eu gosto. Relaxa, e pense. volta numa serenata, né? Então, a ideia é que você precisa procurar compreender, né? Sim, É isso, né? sim. E não apenas esperar ser compreendido. Né? Isso. Primeiro seja o que compreende, para depois ser compreendido. É isso. Eu espero que dessa forma a gente, de alguma maneira, ilumine sua mente. A gente dividiu muita coisa que é privada aqui para os nossos mentorados, coisas que a gente conversa. Isso mesmo. Tá? Mas a gente quer transbordar na vida de vocês, tá? A gente quer realmente trazer esse conhecimento para você e fazer um passo a passo contigo, tá? Mas eu sempre tive uma ideia de empreendedorismo, agora o Dilson mexendo com isso, está me dando vontade de ir pegar meus papéis. Faça isso e conte com a nossa agência, conte com a Trelim, tá? Nessa agência eu não sou a única pessoa, tem pelo menos mais 6 pessoas aí envolvidas nisso, tem outras pessoas, tá? Então você poderá ser muito bem atendido. Eu quero te desafiar. Se você considerar esse conteúdo de valor, se agregou na sua vida, eu quero te desafiar a entrar em contato conosco e a agendar uma reunião online para que a gente possa entender um pouquinho o seu momento de vida e também te ajudar. Eu estou à sua disposição, eu, minha família, a nossa empresa, estamos à sua disposição. É isso, meu amor? Isso aí, isso aí. Foi bom demais Tá conversar aqui com você. para Bom demais. nosso podcast. Isso aí. Esse é um dos primeiros, tá? Foi A maravilhoso. ideia é a meu amor. gente continuar, beleza? Muito bom.
Pessoal, não esqueça de seguir aí a página, seguir o canal também do YouTube. Siga a gente nas redes sociais. A gente também tá no TikTok, né, amor? TikTok, Kawaii, YouTube, Isso. LinkedIn, Procure, tudo. procure aí pro Dilson Nóbrega que você vai achar esse rosto lindo aí, maravilhoso. Você e minha mãe me acham bonito. Beijão, gente. Beijão, até Olha, a boa. Tchau, próxima. tchau.